Graça e paz a todos os irmãos. Pode ficar sentado, pode sentar. Nós estamos passando por esse momento, um momento triste, porque a irmã Ana faleceu, mas nós temos uma vitória garantida no Senhor Jesus, amém? Essa é a esperança daqueles que seguem a Cristo. Nós podemos, irmãos, ter a impressão de que realmente estamos sendo derrotados, porque essa é a impressão que passamos. Aumenta um pouquinho, meu filho. Que nós estamos sendo derrotados. Quando vem uma doença e o médico diz que não tem cura, quando a pessoa entra num estado, como a irmã Ana foi encontrada sexta-feira passada, nós fomos na casa dela, ela estava bem abatida, nós chamamos a emergência, a ambulância foi e levou a irmã para o hospital, e hoje, sexta-feira, uma semana depois, ela morre, amém? Isso é um sinal de que parece, que nós estamos sendo derrotados. Mas eu pergunto, será que Deus tem alguma coisa a ver com isso? Vamos aproveitar esse momento, irmãos, para a gente fazer uma reflexão, porque a palavra diz que no luto há uma abertura de entendimento, há uma disposição de refletir mais do que na festa. Então, hoje vai ser um dia de reflexão pelas nossas vidas. Vamos refletir um pouco. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Jesus disse que Ele veio para dar vida e o quê? E vida com abundância. Eu pergunto, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Claro que não. Deus não tem nada a ver com a morte. A morte não é de Deus. A morte não é de Deus e Deus não está nessa situação. Deus não tem nada a ver com câncer. Deus não tem nada a ver com problema mortal. Deus não tem nada a ver com acidente. Deus não tem nada a ver com uma pessoa que mergulha nas drogas. E muitas vezes nós falamos assim, é da vontade de Deus, mas isso é uma afirmação errada. Esse determinismo de nós querermos colocar Deus no controle do bem e do mal, isso está errado. Glória a Deus. Deus não tem nada a ver com o mal, irmãos. Deus não tem nada a ver com o mal. O mal, ele vem por um mundo caído. Preste atenção no que o pastor vai falar, para vocês entenderem quem é Deus. O mal, ele vem pelo mundo caído, por conta do pecado original que afetou toda a criação, alterou toda a criação, colocou um defeito em toda a criação. O mal vem por causa das nossas escolhas erradas, glória a Deus. O mal vem por espíritos malignos que encontram uma brecha na nossa vida, amém? E o mal vem por pessoas que muitas vezes nós estamos convivendo com elas, que são pessoas destrutivas, amém? O mal não tem origem em Deus. A Bíblia é clara quando ela diz que Deus não prova ninguém com o quê? Deus não prova ninguém com o quê? Deus não prova ninguém com o mal. Deus não prova ninguém com o mal. Deus não está no controle do mal. Ele não está no controle do mal. Ah, isso aconteceu na minha vida, mas foi da vontade de quem? E a gente fala isso. Mas ontem, eu aprendi que
Eu não devo falar isso. Eu não devo falar isso. Eu não devo explicar os males e atribuí-los a Deus. Eu não devo explicar os males e dizer assim, não, Deus está no controle. Deus não está no controle de mal, não. Deus não está no controle da morte. Deus não estava no controle da doença dela, da hepatite. Porque a hepatite não é de Deus, é de quem? A hepatite é do diabo. A hepatite ela é uma consequência do mal que foi lançado no mundo, do mal que destruiu a nossa autoridade. Destruiu a nossa autoridade porque o propósito de Deus era que não houvesse sofrimento. Amém, gente? O propósito de Deus era que não houvesse dor. O propósito de Deus era que ninguém chorasse. Que ninguém chorasse, que ninguém ficasse triste. Mas que nós vivêssemos bem. A criação dele foi perfeita. A criação foi perfeita. No momento em que terminou a criação das coisas, a Bíblia diz que o Criador falou, ficou bom. Amém? Quando ele criou o homem, formou o homem, criou o homem, formou a mulher, a Bíblia diz, ficou muito o quê? Ficou muito bom. Então não tinha nada na criação, igreja, que tivesse um defeito. Deus não fez nada com defeito, Deus não fez nada com imperfeição, mas o que aconteceu? Ele deu ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolher os seus caminhos, o direito de escolher, direcionar a sua vida. Por isso que o pastor Luiz Fernando disse que muitas vezes o mal que vem na vida até mesmo de um cristão, ele não pode dizer que está no controle de Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Amém? Deus não tem nada a ver com a morte, Deus não tem nada a ver se o carro bater ali, se alguém se matar lá na pracinha, ou aonde for. Ah, não, Deus sabe. Deus não sabe de nada, não. Deus, ele é soberano, mas ele não tem nada a ver com essa maldade. Por nós estarmos aqui nesse momento tristes, porque na verdade é um momento de tristeza, a expressão aqui seria outra se isso aqui não tivesse acontecido. Mas é um momento que nós temos que refletir, pastor, peraí, esse mal que aconteceu, a morte da irmã Ana, está na vontade de Deus? Não, não está na vontade de Deus. Deus gostaria que ela estivesse viva. Deus gostaria que ela estivesse louvando e adorando aqui. Amém? Se nós avaliarmos, irmãos, Jesus Cristo, ele veio, e eu repito, trazer vida e o quê? Vida com abundância. Ele veio devolver, Jesus veio devolver o que nós havíamos o quê? Perdido. Jesus veio restaurar a criação. Jesus veio regenerar a criação, ou seja, dar uma nova vida, dar um novo nascimento. Jesus também não tem nada a ver com a morte. Pelo contrário, ele chorou quando ele viu o povo sofrendo por causa da morte de Lázaro. Jesus sofreu, humanamente falando, quando ele viu o povo chorando, porque ele viu quanto que a morte, o mal que a morte causava à criação de Deus. Amém? Mas a morte não era de Deus. Deus não tem nada a ver com a morte. Mas o que ele fez, pastor? Ele trouxe a vitória sobre a morte. Pela generosidade dele, pela graça, pelo amor dele, por ele ser um pai que nos ama, por ele ser o nosso pai que está no céu, por ele ter misericórdia de nós. O que ele fez? Ele preparou uma saída, uma vitória sobre a morte e contra todo o mal que existe no universo. Essa vitória inicial, irmãos, que foi a vitória de Cristo na cruz. Porque a vitória de Cristo na cruz foi uma vitória inicial. Mas só que a Bíblia fala que ainda vai ter uma vitória o quê? Final.
Vai ter uma vitória final onde o mal, a morte, o choro, o sofrimento, a dor, vai ser completamente o quê? Aniquilado. Jesus disse que Ele fará nova todas as coisas, que não haverá dor, não haverá choro. Amém? Não haverá, nós não passaremos por essa situação aqui. Passamos agora, mas isso aqui é uma aparente derrota. Na verdade, nós somos mais que vencedores, digam glória a Deus. Nós somos mais que vencedores, não tenham medo da morte. Não tenham medo da morte, mas não atribuam a morte ao Senhor. Não digam que Deus está no controle. Deus não está no controle disso aqui, não. Isso é coisa do diabo. Doença, morte, câncer, bactéria, vírus, isso é coisa do diabo. Coisas que nós temos que lutar e nunca nos conformarmos com isso. Coisas que nós temos que orar, pedindo a Deus que venha a plenitude, que venha a nossa vitória final, que esse mal seja exterminado. Nós não tenhamos prazer no sofrimento, nas aflições desse mundo. A igreja deveria estar clamando, nós deveríamos estar firmes com esse conteúdo de vitória, esse conteúdo que nos concede a vitória. Porque, na verdade, irmãos, a nossa situação, nesse tempo, é de fragilidade. É de fragilidade. E o apóstolo Paulo fala isso numa comparação às nossas vidas a um vaso de barro. Abram a Bíblia de vocês aí em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 4. Vamos fazer uma análise dessa palavra aqui, que ela vai nos esclarecer bastante uma situação como essa aqui. Segundas Coríntios 4, versículo 7. Digam glória a Deus. 2 Coríntios 4, versículo 7. Quem achou, diga glória a Deus. Curva a sua cabeça. Quem já achou a palavra. E quem não achou, se concentre-se pedindo a Deus que te dê suporte para enfrentar momentos difíceis como esse. Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor não é o autor da morte. E o Senhor não tem prazer na morte, nem tem controle sobre situações como essa aqui. Situações que nos fazem realmente entristecer, situações que nos fazem chorar, onde, através dessas situações, o desejo do inimigo das nossas vidas é nos deixar abalados. E o inimigo, ele se aproveita, Pai, das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas. E ele tenta promover uma confusão nas nossas mentes. Ele levanta uma oposição, uma batalha intensa, com a finalidade de fazer-nos desistir de tudo, principalmente da fé no Senhor, Pai. Mas que a nossa fé não desfaleça, Senhor. Que nós venhamos a entender o plano da salvação, que nós venhamos a guardar o evangelho da nossa salvação, a promessa da consumação, meu Deus, dessa vitória plena. Essa vitória será plena, essa vitória que foi iniciada por Jesus Cristo, vencendo a morte, ressuscitando no terceiro dia e ascendendo aos céus, vencendo os demônios, vencendo as dores, porque Ele levou sobre si. Ele levou sobre si as dores, Ele levou sobre si as enfermidades, Ele levou sobre si as nossas preocupações. Este é o Evangelho. Cristo levou, Cristo enfrentou os nossos adversários, meu Deus, que nós não teríamos condições de enfrentar, como a morte. Nós não seríamos capazes de vencer a morte, mas Cristo venceu, Senhor, por nós.
E o Evangelho e Cristo tem que ser guardado no coração, porque a nossa vitória depende disso. Fecha a porta lá e liga o ar, irmã. Fecha a porta e liga o ar. A nossa vitória depende disso. A nossa vitória depende de guardarmos Cristo. A nossa vitória depende de guardarmos as esperanças das promessas de Deus. O decreto da vitória final contra todo o mal, contra a vitória contra Satanás, onde ele será completamente destruído, todos os demônios que ainda, meu Pai, muitas vezes dão a impressão de que prevalecem contra nós, mas prevalecem contra aqueles que não estão firmes na tua palavra, prevalecem contra aqueles que não conhecem a verdade. Mas o Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu te peço, Senhor, eu sei que o Senhor não tem nada a ver com o sofrimento, nem com a morte. O Senhor não tem nada a ver, meu Deus, com as consequências dos nossos erros, porque nós temos o direito de escolher, e muitas vezes escolhemos coisas erradas, pessoas erradas para as nossas vidas, e estamos sofrendo por causa disso. Mas o Senhor tem misericórdia, meu Pai. O Senhor disse que se nós nos arrependermos e confessarmos e largarmos, o Senhor vai nos conceder paz. O Senhor vai nos conceder vitória contra o ataque do inimigo. Então vem agora nos fortalecer, vem agora nos abençoar, vem agora, meu Pai, implanta a semente da tua palavra, essa semente que nunca morre, essa semente que traz esperança, essa semente que concede vida, porque o Evangelho ele concede vida e vida eterna. A tua palavra, ela é vida, Senhor. Seja glorificado, meu Pai, seja exaltado. Seja exaltado, Senhor. Te glorificamos porque a morte foi vencida. Te glorificamos, te bendizemos porque o Senhor já decretou a vitória contra esse último adversário. A tua palavra diz: o último adversário é a morte. Antes de passarmos por tantas lutas, Senhor, antes passamos por tantas lutas, melhor dizendo, passamos por dificuldades, passamos por crises financeiras, passamos por problemas com filhos, passamos por problemas nos nossos relacionamentos, no casamento, no trabalho, sofremos e enfrentamos ainda o último adversário, que é a morte. Mas todos os adversários, para a honra e glória do Senhor, já estão vencidos pela tua palavra, já estão vencidos pela tua palavra. A doença incurável já está vencida pela tua palavra, ainda que a medicina não tenha encontrado a resposta para essa enfermidade, mas ela está vencida pela tua palavra. Aparentemente parece que essa doença é mais forte do que nós, mas o Senhor é mais forte do que tudo. A tua palavra é mais forte do que tudo. O que o Senhor decretou, o que o Senhor prometeu, o que o Senhor, meu Pai, já sentenciou, homem nenhum pode mudar. E o Senhor já decretou a vitória do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus e nós somos vitoriosos. A tua palavra diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Então que assim seja. Fale conosco nesse momento, Pai. Fale conosco nesse momento. Nos conceda força nesse momento. A nossa irmã, meu Deus, ela se foi, mas estamos felizes, porque sabemos que o final dela foi um final feliz, porque ela está nos braços do Senhor. A visão aqui, meu Pai, é deprimente. A visão do corpo deitado num caixão é deprimente, é triste. Mas a promessa, a vitória decretada, tanto na cruz quanto na tua palavra, de que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para que essa vitória seja efetiva.
Nós temos essa certeza nos nossos corações, porque o Evangelho está guardado dentro de nós. Toda a igreja diga: o Evangelho está guardado no meu coração, e eu não quero abrir mão da mensagem da minha salvação, que veio do justo juiz e o todo-poderoso, soberano Deus e eterno Pai, que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Digam amém, digam graças a Deus. Irmãos, entendam uma coisa, olhe para cá agora. Nós estamos sujeitos a todos os tipos de problemas. Nesse meio tempo, entre a vitória inicial de Cristo na cruz e a vitória final que está preparada por Deus, nós estamos sujeitos a esse tipo de problema. Nós estamos sujeitos a essa impressão, essa aparente derrota. É uma aparente derrota. É isso que o diabo faz nas pessoas que não têm conhecimento da verdade. As pessoas que não têm esperança no Evangelho, numa hora como essa aqui, elas se desesperam. Alguns querem morrer porque acham que tudo está o quê? Que tudo está perdido, irmãos. Nós estamos sujeitos a todos os tipos de problemas, a lutas, a tempestades que vão o quê, pastor? Desgastar a nossa vida e até mesmo destruir as nossas vidas. Mas isso não tem nada a ver com quem? Isso não tem nada a ver com Deus. A sua posição, a minha posição, a nossa posição, a posição da igreja é uma posição de repreender esse mal, é uma posição de clamar pelo cumprimento da promessa de Deus, é uma posição de desejar que Jesus volte, para que esse adversário ele não consiga entristecer mais pessoas. Amém? Jesus volte para que esse mal ele caia por terra de uma vez por todas. Esse sofrimento ele seja abreviado. Amém? Nós temos que estar nessa posição, crendo na promessa de Deus, crendo no Evangelho. Pastor, a morte foi vencida, o câncer foi vencido, todas as doenças incuráveis foram vencidas sim, irmãos. A vitória de Cristo na cruz foi uma vitória inicial. Por que as pessoas não se entregam? Porque a percepção dessa vitória inicial, ela não é tão fácil. Quando ela é vista teoricamente, Jesus morreu na cruz por você, isso soa de uma maneira imperceptível, irmão Sérgio. Quando a gente ouve, Jesus morreu por você, isso não toca tanto se Deus não tocar de fato e de verdade. Não adianta somente uma pessoa ouvir uma palavra, ela precisa ter uma experiência com quem? Além de ouvir a palavra, eu preciso ter uma experiência com Deus. Saber que Deus não me deixa desamparado. Saber que mesmo com essa aparente, com essa fragilidade, porque na verdade nós somos frágeis, nós vamos ver isso dentro da palavra, mas nós não ficamos desamparados. Não percam a esperança porque vocês estão doentes, não percam a esperança porque vocês estão em crise financeira, não percam a esperança porque tem um filho nas drogas, porque tem um filho ou uma filha homossexual, não perca a esperança. Mantenham-se firmes, porque Deus te dá vitória. Ele não só dá, não, irmão, Ele garante, a palavra de Deus, ela garante uma vitória, tanto nesse tempo, porque você é mais que vencedor, a vitória já é neste tempo. Eu não estou dizendo para você esperar morrer, para sentir esse gozo, essa alegria da esperança em Cristo Jesus. Não é esperar morrer, não, é guardar isso no coração, é guardar essa mensagem no coração. Cristo me deu vitória, ainda que eu passe por lutas, eu tenho certeza de que realmente eu já venci em nome de Jesus. Nós já vencemos em nome de Jesus, então não fiquem desamparados, porque Deus, Ele não deixa vocês desamparados. As promessas do Senhor são sementes, irmãos, que nunca morrem.
A palavra de Deus é uma semente que nunca morre. Se ela morrer, é porque você não a sentiu. Se você não a sentiu, foi porque Satanás foi lá e fez o quê? Roubou a semente do seu coração. Porque a Bíblia diz que ele faz isso. Ele rouba a semente da esperança que Deus lança no coração de cada um de nós pela palavra. Sabe por que nós choramos extremamente? Sabe por que nós nos sentimos completamente destruídos? Porque perdemos a semente da palavra de Deus que deveria estar onde? No nosso coração. Amém? Nós nos apegamos às outras coisas, mas não nos apegamos ao tesouro de Deus, que é o Evangelho. Amém? Aí a palavra de Deus diz assim em 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de quê? Em vaso de barro. Quem é o vaso de barro? O vaso de barro representa cada um de nós. Por que, pastor, que Deus chama o ser humano de vaso de barro? Era para ser um vaso de ferro. Era para ser um vaso inquebrável. Era para ser um vaso indestrutível. Mas sabe o que o pecado fez? Fez você se tornar um vaso de barro. Um vaso frágil. Amém? Um vaso frágil, igreja. O vaso de barro é um vaso quebradiço. O vaso de barro é um vaso barato. Não tem valor nenhum. Amém? Nós valemos o quê? Nós não valemos nada, irmão. O problema nosso é pensar que a gente vale alguma coisa, que nós somos mais do que alguém. Nós não somos mais do que ninguém, não. Nós não somos o quê? Nós não somos nada. Nós somos vaso de barro. Todos nós aqui somos vasos de barro. Ninguém aqui é melhor e nem maior do que ninguém. A palavra diz aqui: temos, porém, esse tesouro no vaso de barro. Nós vamos descobrir qual é esse tesouro. Amém? O valor não está no vaso, porque o vaso representa fragilidade, representa fraqueza, representa preço baixo, algo sem valor. Amém? Mas ele tem um tesouro. Glória a Deus. Ele tem um tesouro. Dentro desse vaso existe um tesouro de valor inestimável. Quem está entendendo, diga amém. E que tesouro é esse, pastor? Eu adianto para vocês, o tesouro é o Evangelho. O tesouro é a mensagem da salvação, irmãos. O tesouro é a mensagem da vida eterna. O tesouro é o perdão dos pecados. O tesouro é Cristo crucificado e ressurreto. Esse é o tesouro. Esse é o tesouro que deve estar no vaso frágil, para que esse vaso possa suportar todos os ataques, para que esse vaso possa suportar todos os acidentes. Esse tesouro é o Evangelho. O vaso é perecível, mas o Evangelho, ele é poderoso. O Evangelho é o poder de Deus, digam glória a Deus. Cristo crucificado, Cristo que ressuscitou no terceiro dia, Cristo que ascendeu aos céus, esse é poderoso. E esse tesouro tem que estar onde? Tem que estar onde? Dentro do vaso, dentro do seu coração. Será que você está guardando o tesouro que te sustenta? Será que você está guardando o Evangelho? Porque o Evangelho nunca perece. O Evangelho, a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. A palavra de Deus nunca vai falhar. Se ele falou que Cristo venceu a morte por nós, e em Cristo nós também vencemos a morte, essa vitória aqui já está garantida. Esse inimigo que aparentemente nos entristece aqui, na verdade, ele não deveria estar nos entristecendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele não deveria estar nos entristecendo.
Hoje nós estamos com o corpo presente de uma irmã que não estava firme, mas eu considero a irmã Ana como membro dessa igreja. Mesmo ela estando peregrinando por vários caminhos, mas eu considero a irmã Ana como membro dessa igreja. Amém? Todo mundo tem momentos difíceis, tem escolhas erradas na vida, toma decisões que não deveria tomar, mas só que nós temos que manter a nossa posição de fé. Nós temos que manter a nossa posição de acolhida, nossa posição de amor, apesar de muitas vezes termos até autoridade para questionar certos comportamentos, principalmente o pastor. O pastor tem autoridade para chamar a atenção e falar certas coisas, só que a pessoa diz, o pastor está falando de mim. O pastor fala da vida da gente. Não tem nada disso aqui, não. Quem quiser entrar na igreja tem que estar prontinho para ouvir conselho, tem que estar pronto para ouvir conselho. Quem entrar na igreja tem que seguir a doutrina. A doutrina, mas não é do homem, não, a doutrina de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Então não vem para cá para reclamar de nada, principalmente da palavra que você está ouvindo no púlpito, que não vai colar, não vai colar. Não vai colar. As pessoas que não estão satisfeitas com a palavra de Deus têm que sair da igreja. Tem que sair da igreja. Não é ficar perturbando aqui dentro, não. Amém? Pastor, mas isso não é momento para isso. Não, o momento é esse. Esse é momento de reflexão. Isso aqui, irmão, isso aqui é algo vencido por Jesus Cristo. Nós estamos, sim, tristes, sim, porque só que esse inimigo aqui está derrotado. Esse inimigo que aparentemente venceu a irmã Ana está derrotado. Esse inimigo que nós vamos enfrentar também, porque nós vamos chegar nessa hora. Que vocês tenham consciência que em Cristo Jesus, se vocês estiverem com um vaso de barro cheio do tesouro, cheio da mensagem de Cristo, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Quando meu pai morreu no velório, me perguntaram, o senhor não chora, não? Eu falei, não. O senhor está dando risada? Por que não? Por que eu não posso rir no dia da morte do meu pai? Eu tinha que estar chorando? Eu não sou aquelas mulheres de antigamente que eram contratadas para chorar no velório? As carpideiras, né? Eu não sou isso. Eu sou realista, eu tenho um convencimento. No dia da morte do meu pai, havia um convencimento do meu coração que Deus me usou para falar de Jesus Cristo para ele, e ele aceitou Jesus Cristo. Ele aceitou Jesus Cristo, ele entrou na igreja, ele ouviu a palavra, ele se converteu, ele aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. Então eu não tinha motivo, porque o vaso frágil daquele homem que estava ali deitado no caixão, como hoje nós temos aqui a irmã Ana, estava cheio do tesouro de quem? Do tesouro de Deus. O tesouro de Deus dava valor, o tesouro de Deus dava vitória ao que não tinha valor e ao que não podia vencer nada. Você não pode vencer nada, você não pode vencer nada, você não tem valor nenhum, mas quando você recebe o tesouro de Deus no seu coração, você passa a ser uma pessoa valiosíssima, porque você passa a glorificar o nome do Senhor. Você passa a glorificar o nome do Senhor pela sua fé. E esse tesouro, irmãos, que Paulo se refere aqui no versículo 7, é justamente o Evangelho. Ele diz assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, versículo 7, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. Digam glória a Deus. Deus, ele transmite essa luz. Amém? Esse evangelho que nunca perece, ele é transmitido para nós. Esse evangelho transmite um brilho para o vaso. Vocês são brilhosos se vocês tiverem o conteúdo do Senhor no coração de vocês. Vocês são brilhosos se vocês estiverem vivendo para Cristo. Não é viver para homem nenhum, não. É para Cristo.
Não é viver para mulher nenhuma, não, é para Cristo. Você tem que viver para Cristo. Você já é um vaso frágil e você ainda vai ficar sem Cristo? Ao invés de você adorar Cristo, você vai adorar quem? Ao invés de você entregar sua vida para Cristo, essa vida frágil, você vai entregar essa vida para quem? Você tem que entregar essa vida para Jesus Cristo, diga glória a Deus. Para que na hora que esse vaso frágil confrontar com um problema, confrontar com uma luta, confrontar com uma tempestade, esse vaso frágil, ele vai superar, ele vai vencer a tempestade. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque esse conteúdo de Cristo, que é a mensagem do Evangelho da salvação, é a mensagem da nossa salvação, é a palavra da verdade, esse conteúdo vai estar dentro de nós. Amém? Esse conteúdo ele vai nos iluminar, mas o vaso não tem beleza. Você olha para a irmã Ana, na condição que ela se encontra aqui, o corpo está depreciando mais ainda. O vaso, se deixar para amanhã, ele vai começar a cheirar mal. Pastor, vai ficar até amanhã, nós vamos ficar com ela a semana toda aqui? Não tem condições. Mas o conteúdo que estava dentro dela glorificou o nome do Senhor, e a irmã Ana, a alma da irmã Ana está na glória de Deus. A alma da irmã Ana está nos braços do Senhor. Eu tenho certeza disso, irmãos. Por isso que eu encaro essa situação, humanamente com tristeza, mas espiritualmente com alegria. Espiritualmente eu sei que ela ouviu o Evangelho, eu sei que foram feitas várias orações, eu orei muitas vezes com a irmã Ana, eu orei muitas vezes com ela, na luta dela com o seu Eugênio, marido dela, e a irmã Ana vive, a irmã Ana não morreu, a irmã Ana dorme, a irmã Ana está mais ativa do que nunca. Talvez nós pensamos assim, nós estamos mais ativos do que a irmã Ana. Não, a irmã Ana hoje está mais ativa do que nós, porque ela está bem mais próxima de Deus, ela já passou por um outro plano, ela está num plano superior. Nós estamos num plano inferior ainda, nós estamos com o nosso vaso ainda ativo, mas o vaso de barro, ela já se despiu do vaso de barro, e a alma dela subiu com o conteúdo do Evangelho, e foi ao encontro de quem? Foi ao encontro do Senhor. Eu digo isso, irmãos, para a glória de quem? E para o nosso conforto, e para a nossa consolação, porque essa é a nossa consolação. A nossa consolação é que o vaso agora descansa, mas a alma vai com o tesouro para os braços do Senhor. O Evangelho sustentou essa mulher, o Evangelho levou a alma dessa mulher, essa mulher hoje está nos braços do Senhor. Está nos braços do Senhor. Mas o vaso não tem beleza. O vaso se quebra. Amém? Mas o Evangelho sustenta a alma, o Evangelho sustenta o espírito. A alma dela está nos braços do Senhor por causa do Evangelho que ela carregava no coração. Amém? Só o Evangelho pode salvar vocês, irmãos. Só a mensagem do Evangelho. A fraqueza do vaso, Deus permitiu, pastor. Deus deixou que o vaso ficasse fraco. Deixou. Mas era o plano dele. Era o plano dele, não à vontade, mas ele teve que mudar o plano. O vaso não era para ser frágil, apesar de ter sido feito do pó. Mas o plano de Deus foi esse. Não, deixa o vaso frágil, deixa agora o diabo atormentar o vaso, deixa o diabo sacudir o vaso, deixa o diabo fazer o vaso sofrer, deixa o diabo rachar o vaso, mas eu vou colocar um conteúdo dentro do vaso que não vai permitir que esse vaso seja destruído. E esse vaso não vai ser destruído. Amém? Porque esse vaso vai ser transformado também num corpo de glória. Até esse corpo que está depreciando, irmãos, até esse corpo que vai voltar para o pó da terra, esse corpo já tem uma promessa para ele também. Tem uma promessa de ressurreição, tem uma promessa de restauração num corpo de glória. E quando se fala em corpo de glória, nós não temos uma definição exata de como seria esse corpo, mas
é algo perfeito, porque vem da parte de quem? Porque vem da parte de Deus. Então a fraqueza, essa fraqueza aparente do vaso, glorifica o Senhor. A fraqueza aparente que você tem hoje, ao invés de ser para a sua destruição, por suprema sabedoria, passa a glorificar o nome de quem? O nome do Senhor Jesus. Passa a glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Passa a glorificar e ressaltar a excelência do poder de Deus. Deus é glorificado por meio dos vasos frágeis que somos nós. Deus deu um golpe em Satanás. Deus deu um golpe em Satanás. Ele colocou a semente da vida naqueles que eram mortais. Os que passaram a ser mortais, os que passaram a ser sujeitos à morte, receberam a semente da vida eterna em Cristo Jesus através do Evangelho. Através do Evangelho nós recebemos a semente da vida eterna. A semente prometida em Gênesis 3,15, nascerá a semente da mulher. Ela vai esmagar a sua cabeça, Satanás. Ela vai ferir a sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar, mas ela vai ferir a sua cabeça. Eu pergunto, um golpe no calcanhar é pior ou melhor do que um golpe na cabeça? Qual que vai sofrer mais? Quem sofre de um golpe no calcanhar ou na cabeça? Claro que é na cabeça. Satanás foi ferido na cabeça. Satanás está ferido profundamente pela vitória de Cristo. A ferida de Satanás é mortal. A ferida que Satanás sofreu na obra redentora da cruz, irmãos, essa ferida que Satanás sofreu é uma ferida que vai levá-lo à destruição. Essa ferida não tem cura para ela, não tem salvação para essa ferida. Digam glória a Deus. Não tem salvação para essa ferida. Satanás, ele está derrotado em nome do Senhor Jesus. Agora, a glória, irmãos, está no tesouro. A glória não está no vaso, mas a glória está no tesouro que o vaso recebe dentro de si. Se vocês receberem o Evangelho, se vocês receberem a palavra da salvação, se vocês receberem Cristo como Senhor e Salvador, a morte, ela já está vencida. Ela não vai poder derrotar o vaso. Ela não vai poder destruir o vaso, mesmo que o vaso esteja aparentemente nessa situação que se encontra aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mesmo nessa fragilidade. Amém? Agora, o problema maior, irmãos, é quando nós não temos a esperança da mensagem de Deus no nosso coração. Quando você não tem a esperança da mensagem de Deus no seu coração, você automaticamente está correndo um grande risco. Você está num grande problema. Quando você não conhece a vitória de Jesus Cristo na cruz, quando você não reconhece que Ele morreu por você e ressuscitou no terceiro dia, você está com um grande problema. Amém? E nós aqui, verdadeiramente, eu tenho certeza que esse tesouro está dentro de cada coração aqui nessa igreja. Nós temos recebido essa mensagem, esse tesouro dentro do nosso vaso. A cada culto aqui, não tem um culto aqui que não se fala de Jesus Cristo, não tem um culto aqui que não se fala da vitória de Jesus na cruz. Eu faço questão de ressaltar na minha mensagem, sempre, ela pode ser qualquer mensagem, mas o nome de Cristo tem que entrar. E olha que eu prefiro que entre, eu falo dele 100, 200 vezes durante uma pregação, por quê? Porque ele é o âmago, ele é a essência de toda a mensagem do Evangelho. Não adianta falar de evangelho, não adianta falar de cristianismo sem falar de ressurreição, sem falar de vida eterna, sem falar do nome poderoso de Jesus, sem falar do perdão dos pecados, sem falar da vitória inicial e da vitória que está preparada por Deus na plenitude dos tempos. Amém? Então não tenham medo dos sofrimentos, irmãos. Não tenham medo das tribulações. Saibam de uma coisa, que Deus, Ele guarda o vaso. Deus, Ele guarda o vaso de quando, pastor? Quando o vaso guarda o tesouro. Quando o vaso guarda a mensagem de Cristo, Deus guarda o vaso. Quando o vaso não guarda a mensagem de Cristo, esse vaso está correndo um grande risco. Glória a Deus. Nós temos que guardar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos
Nós somos vasos para quê, pastor? Para que nós possamos depender de Deus, depender do poder de Deus hoje. O chamado de Cristo é esse, que a igreja volte para o Senhor, que a igreja volte a depender do amor de Deus, do poder de Deus e das promessas de Deus, e não das nossas próprias forças, porque com as nossas próprias forças, nós não somos capazes de enfrentar um adversário como esse, chamado morte. Amém? Então, concentrem-se no tesouro. Concentrem-se no tesouro e não no vaso, e não na vida de vocês. Pastor, eu estou concentrado na minha vida. Não, concentre-se no tesouro, concentre-se na mensagem. Você está concentrado na sua vida, você está concentrado no seu namorado, você está concentrado na sua mulher, você está concentrado no seu trabalho, mas eu te chamo a voltar sua atenção principalmente para as coisas de quem? Pelas coisas de Deus. Concentre-se nas coisas de Deus. Você se entregou ou não se entregou? Você batizou ou não batizou? Eu sou batizado. É batizado? Em quê? Tomou banho ou batizou, ou recebeu um batismo espiritual? Entrou na água para se aparecer ou entrou na água para tomar uma posição com Deus? Para fechar com Jesus Cristo? Então toma posição, irmão. Não reclama de mim, não. Reclama de mim, não. Toma posição com Deus. Você toma posição com Deus. Você está na igreja. Essa igreja aqui é de Jesus, não é minha, não. Eu não ganho nada com a igreja, não. Não pense que eu estou aqui porque isso aqui dá muito dinheiro, não. É um engano de vocês. Isso aqui é uma obra do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é por misericórdia que eu estou aqui. É para a glória de Deus que eu estou aqui. Amém. É para que esse vaso aqui seja preenchido. Eu estou aqui, mas a satisfação maior minha, além de passar o Evangelho para vocês, é receber também o Evangelho. Porque todas as vezes que eu paro para buscar uma mensagem para vocês, eu também estou o quê? Eu também estou recebendo. No fundo, nós estamos aqui na mesma posição, irmão, como ouvintes do Espírito Santo. Agora, se vocês não quiserem ouvir o Espírito Santo, quiserem ouvir os seus próprios corações, aí é problema de vocês, é uma escolha que vocês estão fazendo e vocês têm liberdade para fazer. Pastor, não quero saber da igreja, não quero saber da mensagem, não quero saber de nada, quero saber da minha vida. Você está voltado para a sua vida, mas eu estou dizendo, o que sustenta você é o tesouro, porque você é fraco. Se você continuar voltado para a sua vida, você vai se deparar com um grande problema e não vai suportar. Se a irmã Ana não tem comunhão com Deus, eu não teria como falar nada em respeito à vida dela. Mas foi uma mulher que ela tem parte com Deus. Foi uma mulher que, quando esteve aqui, ela estava firme com o Senhor Jesus. Mesmo com as tribulações, mesmo com momentos difíceis, mesmo com as batalhas que ela enfrentou, porque eu sei que ela enfrentou muita batalha. Mas era uma mulher de Deus. Foi tocada, recebeu o conteúdo desse tesouro do Evangelho da Salvação. E é o que eu peço a vocês que procurem adquirir. Jesus falou, adquiras o ouro fino, refinado no fogo, para que te enriqueças. Amém? Porque eu bem sei que vocês são cegos, vocês são pobres, vocês são nus, mas vocês dizem, somos ricos e não precisamos de nada. Esse é o nosso problema. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, eu preciso do meu amado. Eu preciso do meu namorado, eu preciso da minha mulher, eu preciso disso, eu preciso do meu carro, eu preciso do meu trabalho. Não, você é pobre. Você precisa do tesouro chamado Jesus Cristo. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da misericórdia de Deus. Deixa esse orgulho de lado. Deixa esse orgulho de lado. Deixa essa agressividade de lado. Porque isso não vai levar você para lugar o quê? Lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum desse jeito. Digam glória a Deus. Irmãos, e Paulo, ele fala assim,
no versículo 8. Em tudo somos o quê? Em tudo somos o quê? Atribulados, amém? Em tudo somos atribulados, mas não o quê? Mas não angustiados. Ou seja, se você se concentrar no tesouro, você não vai ser abalado na vida. E Paulo fala aqui, somos atribulados, mas não angustiados. Pastor, o que é uma pessoa atribulada? É uma pessoa que está sofrendo pressão. É uma pessoa que está sofrendo uma opressão espiritual. Atribulado vem de tribulação. O que é tribulação? É uma prova externa. É algo que está acontecendo fora, mas para atingir você por onde? Por dentro, diga glória a Deus. Mas Paulo está falando, olha, somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, o problema ele vai ficar do lado de fora e não vai me afetar por onde? Não vai me afetar por dentro. Você não vai se abater por causa dessa guerra que você está enfrentando. É isso que Deus está falando aqui nessa noite. Você não vai se abater. Você não vai se abater, você está sendo atribulado, amém? Você está sofrendo tribulação, mas você não vai ficar abatido, você não vai ser destruído. Diga glória a Deus. Ele disse, somos atribulados, mas não somos angustiados. Ou seja, esse problema não vai afetar você internamente. Paulo enfrentava, irmãos, dificuldades. Paulo enfrentava dificuldades, mas ele era fortalecido pelo Senhor. Paulo enfrentou prisões, Paulo enfrentou açoites, Paulo enfrentou fome, enfrentou frio, pressões de todos os lados. Mas Deus assistiu Paulo. Nós passamos por lutas, mas nós temos a assistência do nosso Deus para não nos sentirmos atribulados, para não nos sentirmos angustiados. Amém? Pastor, atribulado sim, mas angustiado não. Atribulado sim, mas essa tribulação não vai abater o meu espírito. E é isso que Deus está falando aqui nessa noite. Glória a Deus. E ele diz mais, igreja, ele fala ainda, perplexos, mas não o quê? Mas não o quê? Desanimados. O que é perplexidade? Perplexidade é quando uma pessoa fica paralisada, sem saber o que fazer. É uma pessoa que está em dúvida. É uma pessoa que está desanimada. É uma pessoa que está desesperada. Amém? Perplexo. Perplexo, mas não desanimado. Pastor, eu estou em dúvida. Amém? Você pode até estar em dúvida, mas a dúvida não vai durar para sempre. Glória a Deus. A dúvida não vai durar para sempre. E apesar da perplexidade, Paulo não ficava desesperado. Você não sabe o que fazer, mas você não vai se desesperar. Pastor, não sei o que eu vou fazer, mas não se desespere, porque Deus é contigo. Não se desespere. Eu não sei o que eu vou fazer, então espere em Cristo. Fique calmo. Fique calmo, não entre em desespero. Não desanime. Não fique desesperado. Amém? Por quê, pastor? Porque na dúvida, irmão, quando a pessoa está na dúvida, ela tem que olhar para o tesouro. Eu não sei o que vai acontecer. Olha para o tesouro. Busque a mensagem do Senhor para a sua vida. Busque o que Deus tem para a sua vida. Você não está sabendo o que fazer, não. Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para a palavra. Levante a cabeça. Amém? É assim que tem que ser, irmãos. É assim que tem que ser. Amém? Paulo não ficava desesperado. Tinha dúvidas, sim. Desespero extremo? Não. Esse desespero aqui é aquele desespero que consome. É aquele desespero que te destrói. Mas olhe para a mensagem de Deus que há dentro de você. Eu creio que há mensagem de Deus dentro de você.
ou o vaso está vazio? Procure encher o vaso do tesouro que Deus oferece. Procure encher o seu coração da mensagem de Deus, porque na hora da dúvida, a mensagem vai te responder. A mensagem vai te dar uma direção. A mensagem vai te consolar. O Evangelho, o poder de Deus, este não vai deixar você desanimado. Digam amém. E ele diz mais, irmãos, no versículo 9, perseguidos, mas não o quê? Mas não desamparados, ou seja, uma pessoa perseguida é uma pessoa caçada. É uma pessoa caçada por inimigos. Paulo estava sendo caçado como um animal por seus adversários. Mas o que acontecia? Deus dava escape a Paulo, porque ele era um servo de quem? Era um servo de Deus e estava cheio de conteúdo espiritual em seu coração, estava cheio da palavra, estava cheio da mensagem, e jamais ele se sentiu desamparado. Digam glória a Deus. Não se sintam desamparados. Teve uma mensagem que Paulo disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. O Senhor vai te assistir e o Senhor vai te fortalecer nesse momento de perseguição que você se encontra. Glória a Deus. Irmãos, vamos nos firmar no Senhor, irmãos. E ele diz mais: abatidos, mas não o quê? Segunda parte do versículo 9. Abatidos, mas não o quê? Destruídos. Abatidos quer dizer lançado para baixo. Tem gente que vem, ou situações que vêm e nos colocam para onde? Para baixo. Pastor, eu estou para baixo porque me desmereceram. Teve uma situação em que me deixou bastante derrubado violentamente. Só que a palavra está dizendo que apesar disso você não vai perecer. Essa situação, ela te derrubou, mas ela não vai te destruir. Ela não vai te destruir. A mesma coisa foi o que aconteceu com a irmã Ana. Ela foi abatida, mas não foi o quê? Mas não foi destruída. A morte, ela pode te abater, igreja, mas ela não vai te derrotar. A morte, na verdade, Paulo diz que ela é o quê? Paulo disse que morrer é o quê? Viver que é Cristo, mas morrer é o quê? Lucro. Morrer é lucro, ganho, glória a Deus. Morrer é lucro. Morrer não é derrota. Morrer é vitória. A Bíblia transformou a morte em o quê? Em vitória. A palavra de Deus, o tesouro, diz que a morte não destrói. O tesouro diz que a morte não é motivo de desespero, não é motivo de desamparo, mas a morte, ela é vitória. Porque Deus transformou a morte em vitória pela supremacia da tua palavra. A palavra de Deus é suprema. Morrer é ganho, é lucro. Viver é Cristo. Diga glória a Deus. Morrer é lucro. Por quê, pastor? Porque eu vou deixar o corpo. Vou deixar o corpo e vou habitar com quem? Vou habitar com quem? Você vai habitar com Deus. Então não tenha medo da morte. Não tenha medo dessa doença. Continue lutando contra ela e também não diga que ela é da vontade de Deus, porque não é. Ela é uma oposição que você está enfrentando nessa vida. É uma oposição, seu filho drogado não é da vontade de Deus. Seu marido problemático não é da vontade de Deus. Aí foi isso que Deus arrumou para mim. Não. Foi Deus que arrumou essa bomba, não. Amém? Foi não. Essa bomba tem que ser tratada, tem que precisar de oração. Tem que ser colocada aos pés do Senhor. Tem que conhecer o tesouro para poder o vaso ficar mais forte. Amém? É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Nós estamos na igreja de Jesus Cristo. Na igreja de Jesus Cristo é lugar de acolhida. Mas a palavra
é dita por Deus como uma espada. Por isso que a palavra às vezes dói. Aí você diz assim, o pastor está falando de mim. Eu não falo de ninguém aqui não, hein? Eu não falo de ninguém aqui não. A palavra aqui é a palavra de Deus. Eu não converso fiado aqui. Aqui não tem conversa fiada, não. Quem pensar que aqui tem conversa fiada está no lugar errado. A palavra aqui é a palavra de quem? Palavra de Deus. Se você tem alguma coisa contra mim, é problema pessoal. Agora, com a igreja, não. Não vem com problema com a igreja, não, porque a igreja não tem problema com ninguém. A igreja não tem problema com ninguém. O problema é pessoal, é comigo? Vamos resolver nós dois. Agora, a igreja não. A igreja não tem problema com ninguém. Deixa a igreja fora de problema. Amém? Deixa a igreja fora de problema. A igreja é de Jesus Cristo. Respeite a igreja. Todo mundo que está aqui, respeite a igreja. Glória a Deus. Vamos respeitar a igreja. Porque tudo que é falado aqui é para a glória do Senhor Jesus. A mensagem aqui é do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos respeitar a igreja. Vamos respeitar a palavra. Pega o seu coração e procura encher ele com a palavra do Senhor Jesus, que você vai ser muito mais feliz. Ao invés de juntar amargura, ódio, terror, coloque a palavra de Deus no seu coração. Coloque a palavra do Senhor no seu coração, porque é ela que vai te sustentar nesse momento difícil, nesse momento de inconsciência, de insanidade, de loucura. Só a palavra de Deus. Paulo disse aqui, olha, abatidos, mas não o quê? Destruídos. Irmãos, nós vamos sofrer duros golpes nessa vida. Para finalizar, como a irmã sofreu um grande golpe, mas a vitória foi dada a ela pela palavra do Senhor Jesus. A irmã Ana venceu, ela é vitoriosa, diga glória a Deus. Nós vamos receber golpes esmagadores, nós vamos sofrer ainda com irmãos doentes, nós vamos sofrer ainda com acidentes fatais, mas pelo poder do tesouro que habita em nós, pelo poder de Deus, nós somos capacitados a reagir de forma sobrenatural contra todos os problemas que se levantarem nas nossas vidas. Nós somos capazes de reagir de forma sobrenatural. Amém? Nós somos capazes de reagir. Então, não desanimem diante dos problemas de vocês. Pastor, Deus vai abençoar a minha vida, apesar da oposição que eu estou enfrentando. É só você se colocar diante do Senhor. É só você não sair da presença de Deus. Eu não estou falando da igreja aqui, não. Quer ficar aqui, fica. Não quer ficar aqui, pode ir embora também. Amém? Mas que fique aqui, fique em paz. Quer ficar aqui? Forma uma composição com a igreja em paz. Aqui não é lugar de problema. Amém? Aqui não é lugar, aqui é lugar de paz, aqui é lugar de meditação. Aqui é lugar onde nós estamos reunidos numa só fé, num só espírito, para amar uns aos outros. O que eu procuro fazer aqui é amar cada um de vocês, mas não odiar. Pastor, estou precisando do Senhor. É na hora, não é para depois, não. É na hora. Pode ligar de madrugada, se você precisar. Não tem problema, não. Pode ligar a qualquer hora, porque se eu não puder te aconselhar por telefone e você precisar da minha presença, eu não vou hesitar em levantar da cama em qualquer horário para atender você. Sabe por quê? Porque eu tenho uma missão primeiramente com quem? Minha missão primeiro é com Deus. Eu não estou brincando de igreja, não. Então, eu não vou aceitar nenhum tipo de conversa fiada aqui dentro. Glória a Deus. Eu não vou aceitar. Nós temos que respeitar uns aos outros aqui dentro. Amém? Vamos respeitar, vamos amar principalmente. Mais do que respeitar, vamos amar. Porque quem ama, respeita. Quem ama, respeita. E a ordem de Jesus é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vamos nos amar. E a palavra encerra, vamos no versículo 16. Por isso não desfalecemos, para a gente encerrar. Mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, renova de dia em... Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são o quê? Vamos olhar para as coisas eternas, vamos olhar para as coisas de Deus, para a nossa salvação.
porque essa é a vontade do Senhor.